Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. Nesse momento, 7h05. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E vamos agora aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão para hoje, tempo nublado com chuvas e chuvas fortes inclusive, máxima de 26, mínima de 21 graus, a diferença muito grande de ontem, onde a máxima foi de 33, no momento no centro 23 graus. E aproveitando esse embalo, alerta para hoje, que é uma matéria, título, uma das principais matérias da Folha de hoje, a mudança do tempo traz chuva forte para toda a região. Presos mais 3 suspeitos das mortes do avô e do neto de 5 anos. As investigações apontam que vingança seria a motivação do crime e o principal alvo era o pai do menino. Ministério Público contra casal Garotinho, denúncia por desvio de verbas para campanha. Hospitais sem repasses. Cenário é de incertezas na rede contratualizada. O vereador de São Francisco de Itabapuana, Jared Azevedo, é acusado por compra de votos, mas foi absolvido no TRE. Contra a proibição, carroceiros fecham a BR-101 em mais um protesto. E com 864 vagas é autorizado concurso para a Polícia Civil. Os nossos ouvintes podem acompanhar as transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e também pelo YouTube, em Folha FM 98,3, ou então pelo nosso site folhafm98.com.br e também o radios.com.br. No programa conosco, o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, bom dia. Vamos falar um pouquinho, primeiro alertando as pessoas aí sobre essa chuva, porque não vai ser brincadeira, não. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia. É época, né, Arnaldo? Tá na época dessas chuvas, dessas tá chegando, mudanças. Né? Verão é época de pancada de chuva e verão tá na porta aí, né? Também bom dia ao secretário de Segurança da Silvio Amaral, já aqui com a gente pro próximo bloco. E bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. É verdade, né, Marco? A gente tá falando aí, ontem a gente estava aqui falando do calor, das pancadas de chuva tradicionais de verão, né? O calor alto. Agora teve uma mudança no tempo. Uma frente fria passando pela região. Você está aí do Rio de Janeiro em estado de alerta, a capital, também choveu bastante na capital. E ontem, como a gente mostra aí na primeira dobra da capa de hoje da Folha da Manhã, 2 fotos de Itaperuna, que Itaperuna choveu bastante ontem. A água chegou a subir para cobrir um carro, quase à altura do carro, e o motorista se abriga, entre aspas, né? Se abriga no teto do veículo, ilhado. Literalmente... entre aspas, por deixa isso. Deixa eu ir lá pra fora pra me abrigar, porque aqui dentro tá feio. Porque senão ia ficar complicado, né? Ali dentro não ia ter como ele ficar, porque cobriu o carro. O carro inteiro de tanta chuva. Invadiu um estabelecimento comercial também, como mostram as fotos aí. E a previsão é de mais chuva hoje, inclusive de chuva forte na nossa região. Quando eu falo região, eu falo norte, noroeste, fluminense, aqui do Rio, essa região, tanto de Campos como Itaperuna, que são as principais cidades das duas regiões. Mas virou o tempo, não tem outra explicação, mas também já está passando, né? Segundo as previsões, o calor deve voltar, e aí o feriadão, que todo mundo deve estar esperando aí, muita gente com viagem marcada, o feriadão já deve ser com um tempo bem melhor a partir de sexta-feira. Pois é, teve gente preocupada, mas teve passar. Gente, Marcos? Não, teve gente que estava preocupada de dar um pulo lá em casa. Sim. No feriado. Pô, será que vai chover? Eu falei, não se preocupe não, que a churrasqueira é coberta. Pode chover à vontade. Então bom, tá certo. Vamos Mas quem não tem churrasqueira coberta, for curtir o feriadão, também pode ficar tranquilo. A previsão é só por mais A previsão é só até sexta-feira. Exato. E sábado e domingo, dias bonitos.
E também para descansar às vezes, né, Arnaldo? Ah, sim, é bom. Às vezes até passo o dia cochilando, vendo uma televisão, um bom filme, vale a pena e também ajuda. Vamos lá. Presos mais 3 suspeitos das mortes do avô e do neto de 5 anos. As investigações apontam que vingança seria motivação do crime e o principal alvo era o pai da criança. Isso, essas investigações estão apontando desde o início. É bom a gente deixar claro que as investigações ainda estão em curso. Você tem aí trabalho da Polícia Civil, no caso da Delegacia de Guarulhos, mas acaba isso conflitando com a situação da 134, com a investigação de um crime lá em Pernambuco, 2 crimes em Pernambuco que aconteceram também na semana passada. E segundo a polícia, teria relação entre um crime e outro. E os assassinatos do menino de 5 anos e do avô seria aí, uma vingança por esse crime em Pernambuco, que tinha como alvo um rapaz que seria pai do senhor, do homem mais velho, de 38 anos, e filho do cara de 38 anos e pai do menino de 5 anos. Então, essa é a linha de investigação que está sendo apontada até agora. É um crime que choca muita gente, quanto mais quando envolve criança, uma criança ser executada. Essa questão de segurança, nós vamos falar muito sobre isso no próximo bloco. Mas Campos veio reduzindo os índices de homicídio. Tivemos alguns pontos fora da curva, que foi na semana passada, com esses 2 homicídios em Pernambuco, esses 2 homicídios no Canaã. Mas na semana anterior, ou há 2 semanas, a Folha trouxe que era o menor índice de homicídios de Campos nos últimos 15 anos. Então nós temos uma política de segurança que está dando certo, e eu coloco muito na conta do trabalho também do Ibiapina, que a gente entrevistou aqui, que começou esse trabalho, as delegacias da 134 e da 146, seja com o Bruno, seja com o Pedro Emílio, que inclusive vai ser homenageado hoje na Alerj com... Agora eu não lembro qual a honraria, mas eu trago já qual é, mas ele recebe essa honraria hoje na Alerj pelas mãos do deputado Juviana. Então há um trabalho, tem o próprio CISP, né, que foi inaugurado recentemente, a gente vai falar sobre isso também. Então há um trabalho de segurança que vem dando resultado, mas acontece esses pontos fora da curva, e esses casos que envolvem criança marcam muita gente, até na cobertura mesmo jornalística. E tem uma coisa também interessante, que é bom até acrescentar, depois a gente vai conversar sobre isso com o Darcileu Amaral. Você vê, por exemplo, um acidente de avião, 150 mortos, né? No momento em que acontece, que a mídia mostra, e tem que mostrar, existe causa-se aquele medo, né, do avião e tal, e as pessoas se esquecem que é o meio mais seguro que existe de transporte. Mas aquelas 150 mortes, elas chocam. Sim. Então você questiona, mas na verdade aquelas 150 pessoas aumentem muito pouco o percentual né, do risco e tal. Aumenta muito pouco. Sim. Mas olha só, tem mais 3 notícias aqui que seria legal a gente falar. Eu acho que, dando sua sequência na área de segurança, o concurso que o Whitson autorizou. Ah, sim. Né, são 864 vagas para a Polícia Civil. O governador chegou a falar em 1.000 vagas em junho, né, ele chegou a anunciar 1.000 vagas. Agora ele autorizou essas vagas, e na autorização, que foi publicada em Diário Oficial, são 864 vagas aí para nível médio e superior. Então, mais um concurso, um período que a gente fala em desemprego, a questão, essa questão que a gente tem de redução de vagas no mercado privado, que ainda o mercado privado ainda não se estabilizou, pode estar se recuperando sim, mas a passos lentos. Né? O Paulo Guedes já fala aí em 2020, 2021, o ministro da Economia do governo Bolsonaro. Mas a gente, porque quando o Brasília fala do macro. A gente que está na ponta, né, que vê que comércio fechando, exatamente, que vê o número de oportunidades diminuindo. Embora a gente tenha o Porto, que com a Constituição Civil dá uma puxada aí em vagas de emprego, mas um concurso é sempre um concurso, tem a questão da estabilidade. Então o concurso da Polícia Civil está autorizado, em breve o edital deve ser publicado. 864 vagas, deixa eu ver, que são divididas em alguns cargos. Vamos lá, são 597 para inspetor de polícia, 118 para investigador de polícia, 54 para
perito e 47 para delegado, 20 para perito criminal, 16 para técnico policial de necropsia e 12 para auxiliar de necropsia, né? Então são vagas para a polícia no estado do Rio de Janeiro, para a Polícia Civil. Recentemente, na Polícia Militar, o Whitson autorizou a contratação de mais 1.000 policiais com relação a um concurso de 2014, essa questão da política de segurança que a gente comentou aqui recentemente e que começa a dar resultados, né? Começa a ter redução nos índices de criminalidade. Tem alguns pontos fora da curva também do nosso querido governador, existem sim alguns pontos, como por exemplo, naquele caso do ônibus, aquela corridinha ao descer do helicóptero, né? Aquilo ali não ficou muito legal, ficou legal. Mas também a gente tem que reconhecer que estatisticamente, sim, é uma estratégia que está dando certo na questão de segurança pública. Bom, vamos lá. E tem mais aqui uma notícia interessante. Hospitais, interessante nada, né? Hospitais sem repasses. Cenário é de incertezas na rede contratualizada. Justamente. Interessante a maneira de dizer, né? Não, é uma notícia que é importante para a população de modo geral. Ontem a gente trouxe aqui para bater um bate-papo com a gente o Wellington Abreu, que é superintendente de petróleo de São João da Barra, que é uma figura que é fonte de todos os jornais com relação ao petróleo, e está há anos nesse cenário aqui na região. Mesmo que atuando por São João da Barra, mas pode falar por Campos, como o Diogo também esteve aqui e falou sobre essa questão do petróleo também aqui em Campos. E todo mundo esperava participação especial para tentar equilibrar algumas contas. Nisso que eu falo, foi o próprio Zé Paz, quando foi entrevistado aqui, também falou sobre isso, que esperava esse repasse de participação especial para ver como ia ficar a situação de RPA, como ia ficar a situação de DAS, que também está sem receber, como que ia ficar a situação dos hospitais contratualizados, hospitais filantrópicos. Só que a participação especial veio muito abaixo do que era planejado, né, do que se esperava, como o Wellington falou aqui ontem, é muito difícil de você cravar quanto vai ser de participação especial, de royalties é um valor mais fácil de calcular, e ele o Zé Paz falou aqui que o que acontece? Precisava desse repasse para ver como ia pagar, se ia quitar uma folha, se ia pagar um mês dos hospitais. Só que até ontem não tinha essa resposta, essa era a incerteza com relação aos hospitais filantrópicos. Os hospitais esperam também um repasse do governo do estado, que foi anunciado, acho que 2 milhões para cada uma das unidades. Amanhã, Marco, adiantando, como você já fechou aí com o Frederico, né, para a entrevista de amanhã com o Frederico Paes. Exatamente, sobre o Novembro Azul. Sobre o Novembro Azul, mas certamente a gente vai chegar a esse assunto também, que o Hospital Escola Álvaro Alvim é um dos hospitais contratualizados da rede municipal e a gente não sabe o futuro. Circulou em alguns grupos de WhatsApp, circulou aí em alguns blogs a informação de que médicos RPAs vão parar hoje. A gente não conseguiu confirmar essa informação. Eu falei ontem com a assessoria do Zé Roberto Crespo, do Sindicato dos Médicos, e o que o Zé Roberto informou? Existiu sim uma procura, uma sinalização nesse sentido, dessa possível paralisação dos médicos que são RPAs, só que não procuraram o sindicato diretamente, o Sindicato dos Médicos. Mesmo assim, ele falou que conversou com o secretário de gestão com relação ao pagamento desses médicos RPAs. Então tem aí essa possibilidade, durante o dia a gente vai estar apurando. A gente sabe que saúde é um serviço essencial que não pode parar. Já tivemos greve da saúde em agosto e durante esse período um médico ia cobrindo o outro, o plantão ia sendo reforçado para não prejudicar o atendimento à população. Não sei o quantitativo de médico RPA por RPA que tem no município também, se isso afetaria por demais o atendimento, mas qualquer mudança na saúde, que já é uma área super delicada em qualquer governo, já é um serviço que não é de excelência nem na esfera municipal, nem na esfera estadual, nem na esfera federal. Então, qualquer alteração que prejudique o atendimento, com certeza, quem está na ponta, como a gente sempre fala, né, que é a população, pode ser prejudicado. Vamos acompanhar hoje qual vai ser o percentual se haverá mesmo essa paralisação, qual vai ser o percentual e o quanto isso vai interferir no atendimento à população. Arnaldo, e mais um assunto que está logo numa foto muito bem feita aqui na primeira página, sobre a rodovia BR-101 bloqueada por carroceiros. Como existe uma certa discussão a respeito das leis e tal, são duas leis, é uma lei federal
Lei 6.357, 2013, que proíbe em todo o território nacional transporte com tração animal em cidades com mais de 80 mil habitantes, na área urbana, e a lei do Rio estadual, que é a Lei 7.194, 2016, que proíbe tração animal. Quer dizer, a lei mais recente, estadual, já tem 3 anos, né? E a outra tem 6. E lei é lei, né? Pelo que eu saiba, lei é lei. E Campos não tem 80 mil habitantes. Campos tem muito mais. A lei federal é de quando? A lei federal é de 2013. Vamos lá. A lei federal é Câmara dos Deputados, 6.357, 2013. Dispõe da proibição de uso de veículos de tração animal em área urbana e sua substituição por veículos de propulsão humana. Aí depois ela foi alterada em 23 de setembro. Não, ela altera essa aqui de 7.022, 2017, altera a de 97, que proíbe o uso de tração de veículos de tração animal. Tá aqui, depois eu posso te passar o link. O que eu estou vendo aqui, Marco, eu acho que a lei ainda foi a plenária em 2013. Eu achei aqui, eu só perguntei o número para eu ver, porque eu desconhecia a lei federal e tenho certa dúvida se por causa de algumas emendas aqui ainda não tramita, sabe, Marco? Pode ser, mas algumas movimentações em 2019. Mas a estadual já está aprovada. A estadual foi. Aí eu posso falar com mais conhecimento, porque a época era editor de geral, e acompanhei um pouco dessa lei estadual. Foi sancionada pelo Pezão. Exato. A lei estadual ela foi sancionada, mas a lei estadual ela traz, entre várias leis que acontecem isso, ela tem alguns equívocos ou algo não esclarecido nela. Por exemplo, ela é regulamentada. Aliás, para variar, né? Ela é homologada, ela é publicada, mas ela não regulamenta, por exemplo, quem vai fiscalizar essa situação das carroças. Isso aí é triste, né? Porque quem vai fiscalizar é que é bom, porque senão. Exatamente, então é a mesma coisa. Foi a mesma coisa da proibição das sacolas. Né, que agora a proibição está em vigor. A proibição de sacola agora está em vigor. Só que ela é uma lei bem mais antiga, que já estava aí há muito tempo, mas não tinha regulamentação. Você não sabia quem era responsável por isso. Então, essa questão da carroça, a proibição estadual, ela já existe. Se a gente pegar um exemplo recente do que aconteceu, foi Petrópolis, que as charretes eram utilizadas para turismo, né, na área ali da cidade imperial, e foi proibido. Teve um plebiscito, a população votou, e escolheu por proibir os veículos de tração animal. Eu, particularmente, não sei qual foi a solução que se utilizou ali para que as charretes continuassem a circular. Se foi uma tração mecânica, tipo cavalo de lata, que é a proposta que você tem aqui em Campos, se foi tração propulsão humana, enfim, não sei como ficou. Mas houve a opção de acabar com essas charretes. Bem, esse é um ponto. Aqui em Campos, o vereador Fred Machado, hoje presidente da Câmara, discutiu essa questão do cavalo de lata lá atrás, em 2015, a época que o Estado estudava essa questão da lei para proibir as carroças. Teve audiência pública na Câmara sobre esse assunto e depois acabou que o assunto foi esfriando. Agora a vereadora Marcele Pata volta com esse debate com relação a acabar com as carroças. Bem, como você falou, existe uma lei federal, agora eu tenho dúvida se ainda tramita, mas existe um projeto. No mínimo existe um projeto, a gente vai confirmar isso e a gente conversa amanhã sobre esse assunto com mais detalhes. Existe uma lei federal, uma lei estadual, essa sim, é regulamentada, e existe projetos para a lei municipal. Então, eu acho que, por mais que a gente respeite o direito do trabalhador, por mais que a gente tenha que incentivar alternativas, as leis têm que ser feitas para valer, né? Tem que se efetivar a lei. Tem que se buscar uma alternativa que não atrapalhe a vida dessa pessoa, porque há um contexto social nisso aí. Tem gente que trabalhou nisso a vida inteira, não tem outra opção, né? Então tem todo um contexto social no entorno, não é simplesmente acabou, mas tem que ter aí uma parte de conscientização dos dois lados. Vai mudar de que forma?
Tem aí a linha de crédito do Fundecam, por exemplo, se o carroceiro tiver que comprar um cavalo de lata e pode ser pela linha de crédito do Fundecam, com juro lá embaixo, né, e com prazo maior para ele pagar, até ele se adaptar a essa nova realidade. Agora, o que não dá é para a gente fazer flagrante recorrente de uma placa onde é proibido a passagem de carroça e a carroça passando, que é o caso da 28 de março. Não, mas tem coisa pior. Tem coisa pior. Por exemplo, Ponte da Lapa. Eu já vi na subida da Ponte Leonel Brizola. Sim, sim. Que mal dá 2 carros. No centro aqui, no centro. 5 por hora. Porque o problema, o que eu vejo, Arnaldo, é o seguinte: a gente entende perfeitamente a necessidade desse pessoal trabalhar. Eles precisam trabalhar e a gente entende isso. Por outro lado, tem um lado também eleitoreiro, que ninguém quer perder os votos. Não sei então, que eu digo o seguinte, ninguém... Não, claro, toda lei que se muda vai beneficiar alguém, vai prejudicar alguém, você pode ganhar voto de um lado, como pode perder do outro. Sim, mas o que eu debato mais é a insalubridade que isso causa, porque muito poucos buscam aquela solução daquela cestinha embaixo do animal e tal. Ninguém faz isso. E os animais fazem suas necessidades na rua, mais do que normal. Como é que você vai ensinar ele? Ele não vai aprender. E ninguém limpa. Quer dizer, o responsável por isso é o carroceiro. Mas ele, se você chamar a atenção dele, você está arriscado a se meter num problema. Sim. Entendeu? Então tem, por exemplo... Qual o instrumento que a guarda vai usar? Qual a lei que ela vai aplicar nesse exatamente, caso? Exatamente. É um complicador muito grande. Pois é, então você não tem aí um esclarecimento direto com relação a essa questão. É um assunto que tem que ser debatido pela Câmara, é um assunto que a gente também vai se aprofundar em matérias na Folha da Manhã. Vamos buscar saber em que pé está a lei estadual, em que pé está a situação municipal. Admito que eu desconhecia essa lei federal que você trouxe pra gente. Honestamente também. Eu coloquei assim no famoso Papai Google, botei assim: existem leis federais, estaduais e municipais para cá. Sim, então vou pedir para aprofundar isso também, para a gente ver lá em Brasília que pé está isso, lá na Câmara dos Deputados, para a gente fazer uma matéria e estar esclarecendo esses fatos. E não sair aí botando na conta da Marcele, botando na conta do governo Rafael. Não é uma coisa também que é de baixo para cima. Pelo contrário, vem de cima para baixo. Já existe a lei estadual e o município vai ter que regulamentar aí para ver essa questão de fiscalização. Então precisa se discutir bastante. A lei diz em áreas urbanas. Justamente. Áreas Por exemplo, rurais São João não da tem Barra, nenhum problema. São João da Barra, que não tem 80 mil habitantes, né, como você colocou aí da lei federal. São João da Barra tem 35 mil habitantes. O que São João da Barra fez? Proibiu o veículo de tração animal entre 18 horas e 5 da manhã. Mas aí qual é o objetivo? Redução de acidentes. Porque tem muito disso também. Carroças à noite, sem sinalização nenhuma de iluminação, e acaba provocando acidentes. Eu já vi na estrada, na BR-356. Peraí, deixa eu ligar o microfone aqui. Maus tratos. Então não tem o porquê você proibir uma cidade com mais de 80 mil habitantes não ter, né, e com menos ter. E a situação do maus tratos? Tem a situação de maus tratos do animal também. Tem essa questão, que a gente fala muito do lado do trabalhador, mas tem também a questão da proteção animal. Né? Então são dois casos. Um assunto delicado. Teve um que foi entrevistado e falou assim: não, mas eu trato ele muito bem, eu dou comida e água. Amigo, peraí, né? É o mínimo, né? Se você também não desse comida e água pro seu animalzinho, você não ia ter sua carroça por muito tempo. É verdade. Então são várias questões delicadas que precisam de muita discussão. Agora, não é fechando a rodovia toda vez que vai resolver nada, né? Pois é. E aí fere... Não adianta muito. Fere o direito de vir de outras pessoas. Você atrapalha o fluxo numa das principais rodovias do país,
se não a principal, que é a BR-101, para não se chegar a consenso nenhum. Porque quando a gente vai para a manifestação, e eu já falo isso aqui tranquilo, já puxei manifestação na minha cidade com relação à questão do avanço do mar, puxei junto com um grupo de amigos, no caso, com relação ao avanço do mar em Atafona. Tem momentos que você realmente precisa mobilizar a sociedade de alguma forma. E tanto que a gente mobilizou que veio o secretário de Estado, a prefeita chegou a baixar decreto de emergência. Quando a prefeita eu nunca contei isso publicamente, Marco. Quando a prefeita baixou o decreto de emergência em São João da Barra, que depois não foi reconhecido pela Defesa Civil, a gente tinha um protesto marcado para quinta, foi numa quinta-feira. A gente fez uma reunião na segunda, o grupo de mobilização, fez uma reunião na segunda-feira que a gente ia fazer uma praia na porta da prefeitura de São João da Barra. A gente ia levar 2 caminhões de areia, ia botar lá na frente, de madrugada, e ia amanhecer como se fosse a praia na porta da prefeitura. O protesto estava todo alinhado, caminhão de areia já sobre aviso, as pessoas com cadeira de praia, com as coisas tudo para mobilizar, para ir lá para frente, tudo arrumado, tudo arrumado. E a gente tinha mobilizado a população para participar. Nosso grupo todo coeso, todo certinho para participar. Na quinta-feira, na quarta-feira, na véspera do protesto, a prefeita Carla Machado baixa o decreto de emergência o decreto de emergência da situação no Pontal de Atafona. Quando ela baixa o decreto, eu ligo para todo mundo, acabou, não tem protesto. O que a gente ia fazer um protesto se teve um passo importante com relação da política, com relação à política, aborta o processo. Qual é o paralelo que eu quero fazer? Nesse caso aqui dos carroceiros, você não tem um fato novo que motive esse protesto para fechar a BR-101. Os projetos estão andando, os projetos estão em trâmite, mas não tem nada novo para motivar esse protesto. Parece mais para tumultuar um assunto que não está nem em destaque. É verdade. Aí fica complicado. O direito ao protesto, ele é justo. Existe. Ele é justo. Mas não pode se transformar. Mas não pode se transformar em bagunça pura e simples. Os protestos da saúde, por exemplo, pelo atraso de salários justos. Os salários estão atrasados, ponto. Não tem o que se falar. Mais justo que isso é impossível. Não tem o que se falar. Não tem mais o que... Agora, nesse caso dos carroceiros, me desculpe, com todo respeito, na minha opinião, você não tem um fato novo que motive a manifestação para fechar uma rodovia a essa altura do campeonato. É isso aí. Vamos lá. 7h31, vamos a um pequeno intervalo. 7h31. Essa parte política, então, né, que teve aí mais uma denúncia do Ministério Público contra o casal Garotinho. Só dando uma pincelada no assunto, no final a gente volta a ele. Essa denúncia com relação a 2006, a pré-campanha do Garotinho à presidência da República, que seria a segunda disputa dele à presidência da República. Segundo o Ministério Público, houve desvio de verba de ONG para essa pré-campanha, lavando esse dinheiro para colocar como oficial do PMDB, à época do PMDB. Já tivemos condenações em processos parecidos com esses, o caso dos 234 milhões da saúde, mas aí, nessa nova denúncia do Ministério Público, o esquema parece ser maior. A gente não teve acesso à peça ainda, o que a gente publicou foi com relação ao que foi publicado ontem no G1 e na Globo News e no portal G1 da Rede Globo. Bom, então tá, iremos a um pequeno intervalo, voltamos em instantes ao Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Chegou a sua nova forma de andar em Campos. Adquira